Eu preparei a festa de 10º aniversário do meu filho. Convidei a minha família inteira. Ninguém apareceu. Uma semana depois, a minha mãe enviou um convite. A festa de 16 anos da minha sobrinha, Camila. O custo por pessoa, 2.100 euros. E a seguir, a ordem. Transfere para mim. Sem desculpas, sem explicações. Chamo-me Raul, tenho 33 anos e sou pai solteiro. O meu filho, Tiago, é um sonhador de 10 anos que adora Lego e acredita que sou um mágico. No sábado, para a festa dele, tudo parecia perfeito. Fitas azuis, um bolo com a inscrição Tiago nível 10. Os amigos dele da escola vieram. 6 crianças a correr pelo quintal. Eu não parava de olhar para o telemóvel. A minha mãe tinha prometido, vamos de certeza. A minha irmã Sofia disse que traria os presentes do Tiago. As horas passavam. As cadeiras continuavam vazias. Ninguém. De repente, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Não sejas dramático, escreveu ela. É só uma festa de crianças. Aquelas palavras atingiram-me como um murro. O Tiago correu até mim, com o rosto vermelho de tanto brincar. Pai, podemos cantar os parabéns agora? Ele sorriu e soprou as velas de uma só vez, como tinha treinado. Mais tarde, sozinho na cozinha, vi uma story da minha irmã Sofia. Um brunch com mimosas num sítio da moda. A minha mãe estava lá, de óculos de sol, a rir para a câmara. A legenda dizia, sábado a cuidar de mim. Eles não vieram à festa de 10 anos que custou 100 euros no total. Mas uma semana depois, chegou o tal convite. Um PDF luxuoso com fotos de um salão de banquetes, orquídeas e esculturas de gelo. No fim da brochura, havia uma lista de patrocinadores de ouro. O meu nome completo estava lá, impresso num tipo de letra elegante. Eu nunca tinha concordado com nada. Enquanto eu olhava para aquilo, chocado, recebi outra mensagem. Era da minha mãe. O adiantamento para o espaço tem de ser pago até sexta-feira. Tratas disso, certo? Aqui está o monólogo. O palhaço já se tinha ido embora, e o bolo com o nome do Hugo continuava intacto na mesa. Mas o pior não era isso. Eram as cadeiras. 20 cadeiras vazias espalhadas pelo meu jardim. Olhei para o meu filho, que acabava de fazer 10 anos, a tentar engolir o choro. Ele não tirava os olhos do portão, à espera de um milagre. Eles disseram que vinham, papá. Não foi? Perguntou ele com a voz trêmula. Foi como um soco no estômago. Sim, tinham dito. Todos. A minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Todos confirmaram. Vivem todos a menos de 20 minutos daqui. Mantive o telemóvel na mão, a inventar desculpas. O trânsito deve estar complicado, filho. Mas as horas passavam e o silêncio era ensurdecedor. A minha irmã, a Marta, mandou uma mensagem a dizer: estamos a caminho. Há mais de 2 horas. Depois disso, mais nada. Apenas o vazio. A curiosidade matou-me e abri as redes sociais. E lá estava ela, a Marta, a sorrir para uma fotografia, a brindar com um copo na mão num brunch com as amigas. A publicação tinha sido feita há 15 minutos. O meu sangue gelou. Eles não estavam a caminho. Eles nunca estiveram. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou de novo. Era a minha mãe. Finalmente pensei, uma explicação, um pedido de desculpas. Abri a mensagem e li. David, não dramatizes. É só uma festa de crianças. Já alguma vez te disseram que a tua dor era um exagero? Que aquilo que te partiu por dentro era apenas uma coisinha de nada? Esse tipo de silêncio magoa mais do que qualquer grito. Uma festa de crianças. Olhei para o meu filho. O brilho nos olhos dele tinha desaparecido. Ele já não olhava para o portão. Olhava para mim. E com a inocência mais cruel de todas, perguntou: Papá, eles não gostam de mim? Aquela pergunta desarmou-me por completo. Deixou-me sem chão. O que é que se responde a uma coisa daquelas? E as cadeiras? Meu Deus, as cadeiras! Tinha-as pedido emprestadas ao meu vizinho, o senhor Joaquim. Lembro-me perfeitamente do que ele me disse. Claro, David, para a grande festa de família, certo? Amanhã teria de as devolver. Às 20, todas vazias.
e explicar-lhe o porquê. A humilhação queimava-me por dentro, quase me tirava o ar. Abracei o Hugo com toda a minha força, sentindo o cheiro a pipocas que ninguém comeu e a sonhos desfeitos. E enquanto o abraçava, uma verdade dolorosa atingiu-me. Isto não era sobre uma festa falhada. Esta dor profunda na boca do estômago era o culminar de um padrão que eu ignorava há anos. Era a gota de água numa história de sacrifício, de dedicação. Uma história que, percebi finalmente, sempre foi de sentido único. Tornei-me o caixa automático da minha própria família. Parece duro dizer isto, mas foi exatamente isso que aconteceu. E começou de uma forma quase inocente, com um fardo que ninguém devia carregar aos 21 anos. Lembro-me perfeitamente do dia em que o meu pai saiu de casa. O silêncio que ficou era ensurdecedor, pesado. A minha mãe sentou-se comigo à mesa da cozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar, e disse a frase que selou o meu destino. Agora, Tiago, és o homem da casa. Naquele momento não senti orgulho. Senti um peso nos ombros tão grande que achei que me ia partir ao meio. E a verdade é que nunca mais saiu de lá. Pouco tempo depois, a minha irmã mais nova, a Sofia, veio ter comigo. Tinha um sonho. Abrir uma pequena loja de artesanato. Os olhos dela brilhavam de entusiasmo enquanto me mostrava os seus planos. Família ajuda a família, não é? Disse ela com um sorriso confiante. Eu tinha as minhas poupanças, guardadas a ferro e fogo para a entrada de uma casa para mim e para o meu filho. Mas como podia eu dizer que não? Entreguei-lhe tudo o que tinha, sem um papel assinado, sem uma promessa de retorno. Era para a família. Depois foi o meu irmão, o Miguel. Uma chamada à meio da noite, a voz dele a tremer do outro lado. Tinha sido apanhado a conduzir embriagado e precisava de um bom advogado, e rápido. E lá fui eu outra vez. Paguei as despesas legais, tirei dias de folga não remunerados para o apoiar em tribunal, sentindo o olhar reprovador do meu chefe. Mas o que podia eu fazer? Era o meu irmão. Enquanto isso, o meu filho, o Léo, pedia-me para irmos uns dias à praia, como os amigos dele faziam. A minha resposta era sempre a mesma, dita com o coração apertado. Este ano não dá, campeão. Talvez para o ano. Eu comprava-lhe as sapatilhas mais baratas, adiava a ida ao dentista, enquanto a minha família mantinha o seu estilo de vida suave, financiado pelo meu suor. Sabe, é estranho. Quando nos importamos, parece que o nosso próprio não desaparece. A gente simplesmente dá, sem fazer contas, esperando que um dia alguém repare. Mas eles não reparavam. Para eles, eu já não era o Tiago, o irmão, o filho. Era o reparador, o solucionador de problemas oficial da família. A minha ajuda deixou de ser um favor para se tornar uma expectativa. Os obrigados foram desaparecendo, substituídos por um silêncio que gritava. Era o mínimo que podias fazer. Eu estava esgotado, a viver no limite, mas continuava a aguentar, movido por uma noção distorcida de lealdade. O meu sacrifício era invisível para eles. Até que um dia chegou um novo pedido. Um pedido tão absurdo, tão egoísta, que finalmente quebrou o feitiço e tornou impossível continuar a ignorar a situação. Mal tive tempo de processar a humilhação da festa do meu filho, e o telemóvel vibra outra vez. Era uma mensagem da minha mãe. Nem um olá, nem um como está o Léo? Nada. Direto ao assunto como um torpedo. Ela escreveu a dizer que a minha sobrinha, a Catarina, ia fazer 16 anos e que a família tinha decidido oferecer-lhe uma viagem especial a Paris. Parecia simpático, até eu ler a linha seguinte. O preço? 2.100 euros. Por pessoa. Eu li outra vez. E outra. 2.100 euros. Eu pisquei os olhos a pensar que estava a ver mal os zeros. Mas não. Era mesmo esse o valor. E a audácia não ficou por aí. Na mensagem seguinte, a minha mãe acrescentou a cereja no topo do bolo envenenado. Marco, e já agora, tens de cobrir o lugar da avó. Sabes que ela vive de uma reforma e não pode pagar. Ou seja, a minha conta pessoal já ia em 4.200 euros.
E isto 2 dias depois de eles terem arruinado o aniversário do meu próprio filho. Logo a seguir, uma nova mensagem apitou, desta vez da minha irmã, a Sofia, no grupo da família. Ah, e já que o Marco é o nosso mestre das tabelas, ele pode organizar a recolha do dinheiro de toda a gente. Ele é ótimo com isso. O sarcasmo quase pingava do ecrã. Sabe aquele momento em que o choque é tão grande que tudo fica em silêncio por um instante? É como se o cérebro precisasse de um segundo para acreditar no nível de absurdo que estava a acontecer. Foi nesse silêncio que vi a notificação final. Um link para uma página da internet. Cliquei, meio zonzo. Abriu-se uma espécie de página de evento, com uma foto sorridente da minha sobrinha. O título era A Viagem de Sonho da Catarina. E por baixo, em letras garrafais, como se fosse a coisa mais normal do mundo, estava escrito: Patrocinador oficial, Marco Antunes. O meu nome, o meu nome completo. Eles não me perguntaram, não me consultaram. Simplesmente me nomearam o financiador principal daquela loucura, assumindo que eu pagaria quietinho. Usaram o meu nome para dar credibilidade àquela extravagância, para que o resto da família pensasse que estava tudo tratado, que o Marco Rico cobria tudo. O meu sangue, que estava gelado de choque, começou a ferver. A paciência de anos que eu mantinha por um pingo de respeito pela minha mãe evaporou-se por completo. Aquilo já não era um pedido ridículo. Era um ultimato. Era uma declaração de guerra disfarçada de pedido familiar. E eles não faziam a menor ideia de que eu estava mais do que pronto para responder com a minha própria declaração. A raiva borbulhava dentro de mim, quente e sufocante. Eu queria gritar, partir coisas, fazer um escândalo para que finalmente me ouvissem. Mas em vez de explodir, fiz algo que nem eu esperava. Respirei fundo, fui até a minha secretária e peguei numa caneta e numa folha de papel em branco. Naquele silêncio, a minha raiva começou a arrefecer, a transformar-se noutra coisa. Uma clareza fria e cortante. A minha mão, que antes tremia de fúria, agora estava firme. No topo da folha, escrevi um título: O que eu dou versus o que eles pedem. Dividi a página em 2 colunas. Na da esquerda, comecei a listar cada sacrifício. As férias que adiei, o dinheiro que juntei para a entrada de uma casa e que acabou por pagar as emergências deles. As noites mal dormidas a preocupar-me com as suas dívidas. Na coluna da direita, comecei a escrever o que eles exigiam. O carro novo para o meu irmão Miguel, porque o dele já não estava na moda. O pequeno empréstimo para a minha irmã Sofia, pagar umas férias de luxo, mostrando as fotos nas redes sociais. Cada palavra que eu escrevia no papel tornava a desigualdade mais real, mais palpável. Era um mapa da minha exaustão. E foi nesse exato momento que o meu telemóvel vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem da minha mãe. Abri e o meu coração gelou. Apenas 4 palavras. Não sejas difícil, Léo. Eles estavam a discutir no chat de família a minha recusa em financiar a mais recente necessidade deles. E aquela era a contribuição da minha mãe. Não sejas difícil. Conhecem aquela sensação? Aquele momento em que uma simples frase, dita com tanta leviandade, confirma tudo o que vocês já sentiam, mas tinham medo de admitir em voz alta? Foi como um interruptor. Naquele segundo, a vítima dentro de mim morreu. E no seu lugar, nasceu um estratega. A lista à minha frente não era mais um lamento. Era um guião. A minha determinação tornou-se inabalável. Fechei o caderno, levantei-me e peguei nas chaves do carro. O meu primeiro ato de retaliação não seria uma mensagem ou uma chamada furiosa. Seria algo físico, simbólico. Fui direto à loja de ferragens. Andei pelos corredores até encontrar o que procurava. Fechaduras. As mais fortes que consegui encontrar. Paguei em dinheiro e senti o peso frio do metal na minha mão. Aquilo não era apenas para a porta da minha casa. Era um cadeado para a minha vida, para o meu futuro, para a minha sanidade mental. Ao voltar para casa, instalei as fechaduras novas, eu mesmo, parafuso por parafuso. Cada volta da chave de fendas era uma afirmação. Aqui, eles não entram mais sem a minha permissão.
A barreira física estava erguida, mas eu sabia que a verdadeira guerra não seria travada à porta da minha casa. O palco para o ato final já estava montado, e não era um palco de teatro. Era o chat de família. Eu não ia gritar. Eu ia usar as próprias palavras deles, as suas fotos sorridentes e os seus pedidos descarados contra eles. O espetáculo estava prestes a começar, e eu seria o encenador. Chegou a hora. O meu coração batia descontroladamente, mas não era de medo. Era de pura e absoluta adrenalina. Com os 2.100 euros a pairar sobre a minha cabeça como uma nuvem de tempestade, eu tinha o meu contra-ataque pronto. Abri o chat de grupo da família, aquele lugar de falsas felicitações e exigências passivo-agressivas. Respirei fundo e comecei a minha ofensiva. A primeira bomba foi a fotografia. Aquela imagem da minha sala de estar, com a mesa posta para a minha festa de aniversário, o bolo intacto e nem uma única pessoa à vista. Legenda: a festa incrível que me deram no mês passado. O silêncio no chat era ensurdecedor. A seguir, publiquei os prints das dezenas de mensagens antigas. As promessas vazias do meu pai. As juras da minha mãe. Claro, filho, devolvemos tudo assim que pudermos. Cada print era um prego no caixão da sua credibilidade. E para o golpe de misericórdia, a fotografia que a minha irmã Ana tinha publicado no Instagram no fim de semana anterior. Toda a família a rir e a brindar num brunch caríssimo, um dia depois de me terem dito que estavam completamente à rasca e não podiam pagar o que me deviam. O contraste era tão chocante que doía. Foi então que escrevi a frase mais libertadora de toda a minha vida. 7 palavras simples que mudaram tudo. A minha resposta é não. Enviei a mensagem. Sem emojis, sem explicações. Apenas um ponto final. De seguida, abri a minha aplicação bancária e fiz uma transferência para minha mãe. Valor, $1. Comentário: parabéns. Parabéns por finalmente me terem empurrado para longe. Fiquei ali, no silêncio do meu apartamento. Já sentiste aquele vazio depois de uma grande batalha, mesmo quando és tu o vencedor? A adrenalina desaparece e fica apenas o eco das tuas ações. Foi nesse momento que comecei o bloqueio. Mãe, pai, Ana, tios, primos, um a um, os seus nomes desapareceram da minha lista de contatos. Cada toque no ecrã era um tijolo a ser colocado na minha muralha. A última chamada que fiz foi para um serralheiro, a pedir uma mudança de fechaduras de emergência. Eu estava a selar a minha fortaleza, a garantir que a minha paz recém-conquistada não seria perturbada. Pensei que era o fim da história, que eles tinham recebido a mensagem, alta e clara. Mas eu estava redondamente enganado. Em vez de recuarem perante a muralha que eu construí, eles decidiram escalá-la. E a forma como o fizeram foi mais chocante do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não foram chamadas de números desconhecidos, nem e-mails. Só foi o som de pancadas violentas e desesperadas na minha porta, acompanhadas por gritos que gelaram o sangue nas minhas veias. 2 dias depois de os ter bloqueado, o silêncio foi quebrado. Eram 7h42 da manhã, uma hora demasiado específica para ser esquecida. Alguém batia à minha porta com uma força que não era de um vizinho a pedir açúcar. Abri a porta e vi 2 polícias. O meu coração parou por um segundo e depois começou a bater descontroladamente no meu peito. Bom dia, senhor, disse um deles com um tom neutro, mas firme. Recebemos uma chamada para uma verificação de bem-estar. Verificação de bem-estar. Claro, eu sabia exatamente de onde vinha aquela chamada. Convidara-os a entrar, a minha mente a 1000 a hora, mas as minhas mãos estranhamente firmes. Eles explicaram a situação. A minha própria família tinha lhes dito que eu era mentalmente instável, perigoso, que estava a reter ilegalmente um colar de família, que na verdade era uma bijuteria barata que a minha mãe usava como desculpa para tudo. Mas a acusação que me cortou a respiração foi a última. Disseram que temiam pela segurança do meu filho, do Lucas, o meu filho, que eu era uma ameaça para ele. Aí, a urgência transformou-se em gelo. Em vez de gritar, de me justificar em pânico, respirei fundo. Pedi-lhes que esperassem um momento.
Fui ao meu escritório, sentei-me ao computador e abri uma pasta no ecrã chamada Dossiê Família. Chamei-os para ver. Podem ver, por favor? Mostrei-lhes tudo. As mensagens com as exigências financeiras. Os meus pedidos para me deixarem em paz. A minha recusa calma e firme em dar-lhes o dinheiro que não tinha. A cronologia exata dos acontecimentos. Não levantei a voz uma única vez. Os fatos falavam por si. Os polícias leram em silêncio durante vários minutos. Vi a suspeita nos seus rostos a derreter, a ser substituída por uma espécie de compreensão, quase de constrangimento por estarem ali. Eles olharam um para o outro e depois para mim. Um deles, o mais velho, abanou a cabeça lentamente. Senhor, disse ele, e o seu tom era completamente diferente. Continue a guardar tudo, absolutamente tudo. Se eles voltarem a aparecer ou a contactá-lo, ligue-nos imediatamente. Eles saíram. Fechei a porta e encostei-me a ela, o som do meu coração a ecoar no silêncio do apartamento. É uma sensação estranha, não é? Aquele alívio amargo de provar que não se é louco a pessoas que foram enviadas para acreditar exatamente no contrário. Senti uma onda de alívio a percorrer-me, mas soube naquele instante que aquilo era apenas o aquecimento. Era o primeiro round, e eu tinha vencido por KO técnico. A tentativa de usar a lei contra mim tinha falhado de forma espetacular. Então, eles decidiram mudar de tática. Se não me podiam destruir em privado, perante a lei, iriam tentar fazê-lo em público. Levaram a batalha para o Tribunal da Opinião Pública, mas essa jogada também teve consequências que nem eles poderiam prever. Enquanto a minha família nuclear me difamava online, mensagens de apoio começaram a chegar de onde eu menos esperava. O meu telemóvel não parava de vibrar, e cada notificação era como um pequeno soco no estômago. A minha irmã, a Laura, tinha começado a sua campanha de difamação nas redes sociais. Eram publicações vagas, mas dolorosamente diretas, sobre libertar-se de energia tóxica e sobre pessoas que simplesmente não sabem alegrar-se pelos outros. Cada gosto de um amigo em comum parecia uma pequena traição. Logo a seguir, vieram as mensagens de voz da minha mãe, com a voz embargada de fúria, a rosnar que eu os estava a envergonhar e que nunca me perdoaria por este espetáculo. Eu estava sozinho, a afundar-me na culpa que eles tão habilmente me tinham ensinado a sentir. Estava quase a desligar o telemóvel para sempre quando uma nova mensagem apareceu. De um número que eu quase não reconheci. Era da minha tia Clara, a irmã do meu pai que vivia noutra cidade. A mensagem era curta. Penso que fizeste a coisa certa. Eles estão furiosos, mas isso já era de esperar. O meu coração parou por um segundo. Validação. De um lugar que eu nunca imaginei. E de repente as comportas abriram-se. Um primo com quem não falava há anos enviou-me uma mensagem. Finalmente alguém teve coragem. A disfunção dessa casa sempre foi um segredo mal guardado. Depois, outro primo e mais outro. Aparentemente, toda a família alargada sabia, mas ninguém ousava dizer nada. Todos caminhavam em bicos de pés, à volta do ego frágil dos meus pais e da minha irmã. A imagem da família perfeita era uma fachada que todos, secretamente, sabiam ser uma mentira. O verdadeiro choque, no entanto, veio de onde eu nunca, jamais esperaria. A dona Alice, a minha vizinha que me tinha emprestado o refrigerador, apanhou-me no corredor do prédio. Ela olhou para os dois lados, aproximou-se e disse-me baixinho, com uma cumplicidade inesperada. Ouvi os gritos no outro dia. Você fez bem, meu filho. A injustiça era visível até para quem estava de fora. Sabe, já alguma vez sentiram isso? Aquele momento em que a versão da história que sempre te contaram se desfaz e tu percebes que, afinal, não estavas a imaginar coisas. Cada palavra de apoio era como uma peça de armadura a encaixar-se no lugar. Não, eu não era um monstro. Não estava a ser egoísta por querer um pingo de respeito. A minha decisão, embora dolorosa, tinha exposto a verdade não só para mim, mas também para todos os que observavam em silêncio. Eu tinha estabelecido um limite, e esse limite revelou quem eram os meus verdadeiros aliados. Fortalecido por esta validação inesperada,
Eu senti uma calma que não sentia há anos. Eu estava pronto. O dia da festa extravagante da minha família estava a chegar. O evento do qual eu tinha sido tão dramaticamente desconvidado. E pela primeira vez, eu não me sentia excluído. Sentia-me livre. Agora, o verdadeiro teste estava prestes a começar. Enfrentar o dia da festa não como um pária, mas como alguém que finalmente ia provar o verdadeiro sabor da sua nova liberdade. Naquela noite, a noite da suposta festa de 2.100 euros, eu não estava a olhar para o telemóvel. Estava ocupado a fazer algo muito mais valioso, algo que não tinha preço. Levei o Daniel, o meu filho, ao nosso parque preferido, aquele com os balanços altos que o fazem sentir que pode tocar no céu. O som da sua gargalhada, pura e livre, enquanto eu o empurrava cada vez mais alto, valia mais do que qualquer salão de festas decorado. Não havia convidados, não havia presentes caros, nem um bolo de 3 andares. Havia apenas nós os dois. Depois do parque, com as bochechas dele coradas do frio e os olhos a brilhar, paramos numa pequena loja. "Pai, podemos beber um batido?" Ele perguntou com aquela voz que derrete qualquer coração. Compramos os batidos de chocolate mais cremosos da cidade, com chantilly e uma cereja no topo. Sentamo-nos num banco de jardim, a ver as luzes da cidade a acenderem-se, e partilhamos o silêncio. Naquele momento, eu não sentia culpa. Sentia-me livre. Foi então que o meu telemóvel vibrou com insistência. Olhei para o ecrã. Gerente do salão de eventos. O meu estômago deu um nó. Eu sabia exatamente por que ele estava a ligar. Sabia que a minha mãe, fiel a si mesma, lhe tinha garantido que eu ainda ia aparecer, que ia pagar, que tudo não passava de um mal-entendido. Inspirei fundo, olhei para o sorriso do meu filho com a cara toda suja de chocolate e deslizei o dedo para recusar a chamada. Desliguei o telemóvel por completo. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Para mim mesmo, para o futuro. Sabes aquela sensação de tirar um peso enorme dos ombros? Aquele instante em que, pela primeira vez em muito tempo, escolhes a tua própria paz em vez do drama dos outros? Os dias seguintes foram de uma calma estranha, quase suspeita. Não houve chamadas nem mensagens, até que numa tarde, o Daniel veio a correr da caixa do correio, agitando um pequeno postal. Pai, olha, é para mim." Era de um colega de turma. A letra era redonda e um pouco tremida. Dentro, junto com um desenho de 2 super-heróis, estavam 2 notas de $1, direitinhas. Li a mensagem em voz alta. "Olá, Daniel. Desculpa não ter ido à tua festa. Os meus pais tiveram de trabalhar. Fica aqui para comprares um gelado. Um abraço do teu amigo Miguel." O meu filho olhou para as 2 notas como se fossem um tesouro. $2. Um pedido de desculpas sincero e um desenho. Um pequeno gesto de um amigo de 7 anos. Naquele instante, tudo fez sentido. Aquilo era real. Aquilo era amizade. Valia infinitamente mais do que uma obrigação familiar de 2.100 euros. A minha mãe tinha tentado comprar a felicidade do neto com uma festa grandiosa que ninguém queria. Mas um simples postal de um colega tinha acabado de lhe ensinar, e a mim, o que realmente importa. Eu tinha encontrado o meu sabor da liberdade e a certeza de que tinha feito a escolha certa. Contudo, eu conhecia bem a minha mãe. Aquele silêncio dela não era rendição. Era o silêncio antes da tempestade. E eu sabia que a fatura do salão de festas não se ia pagar sozinha. A guerra estava apenas a começar. Claro, aqui está um monólogo de encerramento emocional e intrigante que cumpre todos os requisitos. E assim, a saga de Evan chega a um ponto de viragem, não acham? É uma história que começa com uma dor que quase conseguimos sentir fisicamente. Lembram-se da imagem do início? Daquelas cadeiras vazias na festa de 10 anos do seu filho, Léo. Aquilo não foi o início do problema. Foi o fim da sua paciência. Foi o culminar de anos a ser o caixa automático da família. O ombro amigo, o solucionador de problemas que nunca eram seus, sacrificando a sua paz e as necessidades do seu filho por pessoas que só sabiam exigir.
A exigência dos 2.100 euros, logo após aquela humilhação, foi a gota de água. Mas a resposta dele foi lendária. Uma transferência de $1 e um bloqueio total. Foi um ato de pura e calculada libertação. Claro que a família dele não aceitou um não. Eles escalaram da forma mais baixa possível, chamando a polícia, tentando pintá-lo como um monstro instável. Mas a organização de Evan, a sua clareza fria, virou o jogo contra eles. O que esta história realmente nos mostra, no fundo, é o preço e a recompensa de escolher a paz. Evan não explodiu. Ele construiu uma muralha. Uma muralha para se proteger a si mesmo, mas, acima de tudo, para proteger o seu filho do mesmo ciclo tóxico que ele viveu. Ele ensinou-nos uma lição brutal, mas necessária. A família não é apenas o sangue que partilhamos, mas o respeito, o apoio e o amor que damos e, crucialmente, que recebemos de volta. A verdadeira família de Evan apareceu nos lugares mais inesperados, não foi? Na tia que finalmente lhe disse: "Fizeste a coisa certa". Na vizinha que ofereceu apoio. E, o mais tocante de tudo, naquele postal simples de um colega de escola com $2. Aquele pequeno gesto, vindo de uma criança, carregava mais amor e validade do que anos de obrigações familiares. Provou que a bondade genuína, por mais pequena que seja, vale infinitamente mais do que qualquer exigência disfarçada de amor. Evan trocou um banquete de 2.100 euros de falsidade por um simples batido de pura felicidade com o seu filho. E essa, meus amigos, é uma vitória que dinheiro nenhum pode comprar. Ele encontrou a sua liberdade. O silêncio da sua antiga família parece uma vitória final. Um final feliz. Então, mas será que é mesmo assim? Pensem bem. Pessoas narcisistas e manipuladoras, quando perdem o controle, não costumam simplesmente desaparecer. Eles não admitem a derrota. Eles apenas mudam de tática. O silêncio deles não é paz, é estratégia. O silêncio pode ser o som de um novo plano a ser engendrado no escuro. Um plano mais subtil e talvez mais perigoso. Agora que o acesso direto a Evan e ao seu dinheiro foi cortado, qual é a sua maior vulnerabilidade? O seu ponto mais precioso é o Léo. Imaginem só, semanas mais tarde, o telemóvel de Evan não toca, mas chega uma carta oficial ao seu correio. Não vem da sua mãe nem da sua irmã. Vem de um escritório de advogados. A carta não fala de dinheiro. Fala de algo muito mais complexo. Direitos de visita dos avós. Uma tentativa legal de contornar Evan e chegar diretamente ao seu filho, usando o sistema contra ele de uma forma que ele não esperava. A batalha pela sua carteira pode ter acabado, mas e se a batalha pela sua família, pelo coração e bem-estar do seu filho, estiver apenas a começar? O que faria se a guerra não tivesse terminado, mas apenas mudado de campo de batalha? Para mais histórias sobre como estabelecer limites e encontrar a paz, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Queremos saber a tua opinião sobre este possível novo capítulo nos comentários.